Está começando mais um Toga Voadora. Eu sou a Nath Padilha. Eu sou o Léo Oliveira. E hoje a gente vai falar sobre as 10 melhores coisas que podemos esperar da segunda temporada de Titans. Que foi aquela série que revitalizou a DC de vez. Quando saiu o primeiro trailer da primeira temporada, todo mundo ficou, meu Deus, que porcaria, que coisa brega. Só que agora... Parênteses. Todo mundo entende-se Léo. O Léo virou, assim, uma pessoa insuportável no nosso grupo, falando, eu não vou fazer vídeo disso. Olha que bosta. Não. Quando lançou, gente, era assim, né? O fanboy. Mas eu amo estar errado sobre a DC, porque é a DC. Sim, é muito bom. Não quando é pro mal. Você entendeu. Mas antes de passar pros fatos, vamos ler uma breve sinopse dessa segunda temporada. Bom, então eu vou ler porque é a sinopse oficial divulgada pelo DCU. Então, na segunda temporada, após o encontro com Trigon, Dick reformula os Titãs. Sob sua supervisão na Torre dos Titãs, Rachel, Gar e Jason Todd treinam juntos para aprimorar suas habilidades de herói e trabalhar juntos como um time. Ele se junta com Hank Hall e Dawn Granger, Rapina e Columba, só para lembrar e contextualizar, e também com Donna Troy, a Moça Maravilha, que vai ser mais importante nessa temporada. E embora esses Titãs originais tentem fazer uma transição para uma vida normal, quando antigos inimigos ressurgem, todos devem se unir para cuidar de negócios inacabados. A família de antigos e novos Titãs, incluindo Connor Kent e Rose Wilson, precisam aprender a coexistir, porque com a chegada de Slade Wilson, velhos pecados dos antigos Titãs vão ameaçar a criação dessa nova geração. E partindo daqui, a gente já tem uma base para sustentar esses fatos que vamos tratar a partir daqui, né? Então, fato 1. Os Titãs originais. Tá, a gente já tem essa noção bem clara porque o trailer fala disso. O Dick deixa numa linha de diálogo muito claro que já existiu uma geração de Titãs e além disso, na cena que aparece a equipe original, que é formada pelo Dick Grayson como Robin, a Columba, o Rapina, o Aqualad e a Donna Troy. Esses 5 aí, naquela cena que eles aparecem juntos, é um flashback. Por quê? O Robin queimou o uniforme dele, então o Dick não tem mais um uniforme de Robin, ele não vai aparecer como Robin a partir de agora. Então aquilo é no passado, e a gente viu também o Jason Todd falando lá na entrevista, lá, que é possivelmente após o combate com o Trigon, que os Titãs estão de volta. Ou seja, a gente vai abordar essa dança de gerações, uma coisa que a gente até viu em Doom Patrol, que tinha a patrulha antiga e a patrulha atual. E a gente tem que contextualizar quem que são os Titãs originais, que agora tá cada vez mais fiel aos quadrinhos. Tirando o Kid Flash, que não tem como aparecer porque ele tá lá na CW, e o Ricardito, que também apareceu na série do Arrow, mas acho que ele tá morto, inclusive, hoje em dia. Esses dois não tem como aparecer mesmo. Mas de resto, a gente tem a formação original da primeira versão dos Titãs dos quadrinhos, quando eles foram criados nos anos 60, que é o Dick Grayson liderando como Robin, a Donna Troy, que usava o manto de Moça Maravilha na época, o Aqualad, que na verdade é o Garth, e não é o Aqualad que a gente conhece de Justiça Jovem, e eu vou falar por que daqui a pouco, e Rapina e Columba. Na verdade, Rapina e Columba entram depois dos Titãs, mas aqui faz sentido eles estarem juntos. Então, fato 2. Batman. Não tem como a gente não ficar empolgado em saber que vai ter um Batman, ainda mais interpretado pelo Ian Glen, que era lá o Sr. Jorah, né, de Game of Thrones. E já com toda, assim, uma roupagem de Batman numa meia-idade e tudo. As pessoas falam que vai ser parecido com o do Ben Affleck, mas a gente acha que não vai ser tanto, né? Tipo, porque a série aborda um modus operandi do Batman já mais violento, né? E mais velho e... Bom, enfim, a gente viu como o motivo, inclusive, do Robin ter separado dele era que, tipo, ele não tinha mais escrúpulo nenhum. Isso provavelmente porque ele foi marcado pelos longos anos fracassando, né, lutando contra a violência com violência. Aí vendo os vilões que ele prendia, estão na rua outra semana, então dia. Não adiantava. E ele ficou calejado, só que isso é abordado como um problema. Não é que nem Batman vs Superman que Batman mata e ok. Não, o Batman matar é um problema desse universo. E um dos palpites do Léo é que, inclusive, o Bruce quis afastar o Dick daquilo tudo para que ele tivesse realmente a sua própria equipe, né, de sidekicks e não fosse influenciado totalmente por aquelas coisas tão violentas que o Bruce tava fazendo. Mas a gente vê que na primeira temporada não deu muito certo, né? Que aparece o Robin só arrastando a cabeça da pessoa ali no vidro. Já tava podre, já não tinha como salvar esse menino Dick. Fato número 3, muito provavelmente a gente vai ter o Superman.
É estranho a gente falar que vai ter mais uma versão do Superman, porque tem o Superman do Henry Cavill, tem o Superman da série da Supergirl e agora pode ter mais um. Eu não vejo como problema, porque a DC meio que aceitou que os filmes dela não vão ser conectados mais, são filmes isolados, e partiu para o universo compartilhado do streaming. As séries deles que vão ter um universo coeso mesmo. E se a gente tem um Batman, que é o segundo maior herói da DC, tipo, e talvez seja mais famoso que o Superman para a nova geração, não acho estranho se aparecer um novo Superman. Acho que não agora, não de imediato, talvez na terceira ele venha aparecer, mas a gente tem que ter a menção ao Kal-El, porque a gente tem o Superboy confirmado em Titans. Superboy é um clone do Superman, o nome dele é Connor Kent, então a gente vai ter que ver essa abordagem de como que foi criado esse clone do Superman, a relação que ele vai ter com o mito que ele é inspirado, que ele é exatamente clonado daquilo, e é importante para o próprio desenvolvimento do Superboy. E o Superboy é interessante, principalmente em Justiça Jovem, se vocês assistiram, ele tem essa questão da identidade dele, quem que ele é, e quando o Superman aceita ele como um sidekick, aí que ele começa a se desenvolver como herói, porque antes ele estava bem perdido ali, ele não sabia qual que era o limite da atuação dele, se ele poderia ser violento ou não, se ele agiria como um herói ou não, mas depois que o Superman fala pra ele, não, você é que nem eu, a gente tem que ter o mesmo legado, a gente tem que agir pra proteger a humanidade. Aí ele entende isso e de fato se torna um herói, e ele é muito interessante o personagem. Então, vamos esperar um Superman. E se tem um Batman mais velho, a gente pode ter um Superman mais velho também. E o que isso implica? Reino do Amanhã. Eu acho que a DC vai usar mais pra frente, não agora, mas fica no ar aí, essa especulação. Léo, o que o Reino do Amanhã implica? Deixa aqui nos comentários se você quer vídeo sobre o Reino do Amanhã. Não, é porque ficou incompleto, eu tô curiosa. O que é o Reino do Amanhã? Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre essa HQ, mas uma síntese bem apertada. Um segundo. Tá. Não, aí não dá. Acabou. 3. Reino do Amanhã é uma história onde a Liga da Justiça se aposentou. Especificamente o Superman foi o primeiro a largar o manto. E aí, novos heróis surgiram e esses heróis não tinham limites pra agir. Eles se tornam um novo estado, eles mandam na sociedade, eles ficam mais violentos, eles matam viram uma vilões. milícia. Exatamente. E aí o Superman precisa sair da aposentadoria e voltar pra ensinar como que é ser herói. Porque os outros heróis também falaram, você não vai voltar, ninguém vai voltar. E tipo, é a zona completa, mas é muito bom. Ou eles viram os heróis de The Boys. The Boys. É, basicamente isso. Fato 4. Temícera e Atlântida. Pelo que a gente já viu dos trailers, fotos e tudo, a gente vê que a Moça Maravilha, a Donna Troy, vai ser mais explorada. Então, provavelmente, a gente vai poder ver, talvez, a Mulher Maravilha treinando ela, talvez alguns vislumbres da Ilha Paraíso e do treinamento lá da Donna Troy. Mas, por outro lado, nós também poderemos ver Atlântida. Bom, se a gente vai ter Aqualad, é inevitável que Aquaman vai estar presente, nem que seja de dimensão, assim. Só que é um universo muito rico, a Atlântida tem muito potencial e faz muito sentido eles inserirem personagens desse reino aí. Não precisa mostrar o visual, porque é bastante caro fazer aquilo que fizeram em Aquaman, mas o Aqualad em si já traz muita coisa aí, porque além da tecnologia que vem de Atlântida, ele lida com magia, a magia de Atlântida. E é muito interessante pensar nesse personagem que é de outra espécie, que está se adequando àquele mundo ali. E, como eu falei, é o primeiro Aqualad, é o Garth, que era na verdade um filho de reis exilados de Atlântida, que é adotado pelo Aquaman, e nos quadrinhos, quando o Aqualad morre, ele é dado como morto na verdade, ele é substituído pelo Kaldor, que é aquele que a gente vê em Justiça Jovem, que é o Aqualad que a gente gosta mais, que ele tem um espírito de liderança bem mais aflorado, e eu acho que é um personagem bem mais interessante. Mas focando nesse Aqualad, no Garth mesmo, eu ainda tenho um outro palpite aí que mais pra frente eu vou falar, mas fiquem de olho nesse personagem que ele vai ser bem importante pra segunda temporada inteira. Bom, mas já vendo isso, a gente percebe que teremos 2 reinos riquíssimos pra serem explorados, né, nessa segunda temporada. Passando pro fato número 5, a equipe original dos Titãs tem que ter acabado, então a gente tem que falar do fim dos Titãs originais. Aquela equipe lá, por si só, eu acho que ela tem um problema estrutural muito grande, que é a relação da Donna Troy com Rapina e Columbo, porque a Donna Troy, ela foi ensinada pelas maiores guerreiras do mundo, que são as Amazonas. Então ela sabe controlar a ira dela, a fúria, a violência que ela pode ter. Então ela é uma personagem controlada, ela sabe, ela tem experiência de combate. Rapina e Columba são pessoas que seguiam pelas emoções, o conceito dos pela heróis raiva, é esse. né? E eles são violentos, eu acho que essa proximidade que o Dick acaba tendo com eles pode começar a romper a equipe ali. O Dick pode falar, não, o seu método aí de sidekick, de super-herói, não tá dando certo. A gente tem que ser um pouco mais, sabe, pegar pesado com os criminosos, porque daí a gente consegue ser efetivo, consegue causar medo. Aquele negócio que o adolescente começa a ter. O Dick era adolescente nessa época. Sim. E depois de quebrar a cara, ver que não é assim que você vai ser um herói,
Eu acho que em algum ponto a equipe pode ter tido uma cisão forte, mas o que levou de fato ao fim da equipe original é a morte do Aqualad. Por quê? A gente não tem mais menção nenhuma dele na primeira temporada, daquele ponto em diante, e pelo que dava pra ver nos trailers, ele aparece só em flashbacks, quando tava todo mundo uniformizado ali, ele tá mais situado no passado. E faz muito sentido o Garf morrer, o Aqualad original morrer, e ter aparecido só como flashback, porque abre espaço pro Kaldor entrar, que é o Aqualad que todo mundo ama, e é um motivo muito forte pra história, pra equipe ter que se formar em cima de um trauma do passado, vai discutir bastante quem que esses heróis são, esses sidekicks, quem que eles são como heróis que estão aspirando a ser ídolos, que nem a Liga da Justiça é. E falando de tudo isso, nós temos o fato 6, que é mais magia. Logo no início da segunda temporada, a gente já vai ter que ser fechado o arco do Trigon. Claro que provavelmente não vão matar ele por definitivo, porque, né, gente, ele é o demônio. Provavelmente vão adormecer ali, sei lá. Mas aí a gente vai saber muito mais da Ravenna também e mais dos seus poderes. Porque pelo que a gente viu pelas fotos, quem vai batalhar com o pai vai ser ela mesmo. Bom, e além disso, já é um outro personagem que está confirmado como o vilão principal, que é o Exterminador. E se vocês conhecem um pouco da mitologia do Batman, vocês sabem que o Batman tem ligação com a Liga dos Assassinos, com Ra's al Ghul, com Nanda Parbat e acaba chegando no Poço de Lázaro, que tem ligação direta com o Slade. O que é o Poço de Lázaro? Era uma região ali do Oriente Médio em que foi descoberta uma água mística. E essa fonte da juventude. Exatamente. Essa fonte foi procurada na Idade Moderna como a fonte da juventude, exatamente isso. Só que ela não é exatamente só a fonte da juventude, ela consegue dar poderes para as pessoas que entram em contato com as águas. Além de se curar de qualquer ferimento, por mais mortal que seja, consegue adquirir habilidades sobre-humanas, tipo mais resistência, uma força melhorada, velocidade também, por isso que os assassinos são tão bons. E esse lado místico aí das águas especiais lá do Poço de Lázaro vai vir com o Exterminador. Eu acho que por isso que ele é tão temido, porque ele já vai ter adquirido um pouco desses poderes que vem do poço aí. E se a gente tá arriscando aqui em palpites de personagens mais místicos, um que a gente queria muito ver é a Zatanna, né? Que o filme lá mostrou muito pouco, mas, né, a gente queria muito que ela aparecesse. E ela é uma sidekick, então faz muito sentido. Ela é sidekick do Senhor Destino, que poderia aparecer de relance, assim, mas a Zatanna que é o principal. E a gente teria esse lado mais sombrio e místico da DC, e até, quem sabe, menções ao Monstro do Pântano, talvez, uma série que foi criada e cancelada no mesmo dia, mas tudo bem. Pode voltar, não descartar. Sim, é verdade. Pode voltar, inclusive, nesse universo, porque Quem daí sabe? É interessante, tem Monstro do Pântano, aí tem Etriga, que pode ter ligação com ele, Liga da Justiça Sombria inteira, e claro, Constantine, que a gente fica naquela fezinha de sair um Hellblazer pelo DCU. Vamos manter baixas expectativas. Nossa, isso é a gente mantendo baixo, né? Imagina se estivesse alto. E, partindo pro fato número 7, se vai ter mais magia, a gente vai ter mais aliens também. Por quê? Superboy implica em Cadmus. Cadmus é o quê? Explicando bem rapidamente, porque vai ter um vídeo específico comentando sobre o background do Superboy. Cadmus é uma divisão do governo norte-americano, meio que de capital misto ali, tem investimento privado. E quem que entra com investimento privado? Nossa, que gala de empresarial. Então, eu tava... Capital misto. É assim que tava na descrição oficial. Isso faz diferença se a empresa é de capital? Não, porque nenhum. faz sim, porque a Cadmus tem mão do governo, que é a Amanda Waller, mas aí tem a mão do Lex Luthor, que é quem investe com o dinheiro dele ali mesmo. E ele tem interesse direto em quê? Em clonar o Superman pra fazer a versão dele do Superman. E aí eles tentam clonar diversos aliens, nunca dá certo, só dá certo com esse Superboy porque o Lex coloca o DNA dele aí no meio. Então o Lex deve aparecer também nessa série daqui pra frente. Mas o foco nem é esse, é porque a Cadmus... Nossa, então a gente tem um filho do Superman com o Lex Luthor. Exatamente. E não só com kryptonianos a Cadmus trabalha, mas com diversos meta-humanos e com outros aliens também. Mas, já que a gente já tá falando de aliens, a gente já tem uma alien confirmada, que é a Estelar. Ela tá aí desde a primeira temporada, a gente não viu nada do planeta dela. A gente não sabe nada do país dela. Exato, a gente precisa... Do país, do mundo. A gente tem que entender qual que é a missão verdadeira dela, qual que é o passado dela com o mundo dela, e se a gente vai ver a irmã da Estelar, que é a Estrela Negra. A gente quer ver mais disso aí, porque é uma relação muito boa dos quadrinhos e da animação. Se você não sabe... ótima vilã. E se você não sabe a história, tem vídeo do tá nos cards, começo do ano que o Léo fez aqui falando tem sobre. vídeo de todos os titãs da primeira temporada.
E além disso, se for já que a gente tá esperando que mais sidekicks estão chegando, a gente pode ter um recruta da tropa dos Lanternas Verdes, por exemplo. Verdade. O Guy Gardner, por exemplo, ele tá no começo de carreira nessa época. Acho bem interessante ter um Lanterna mais jovem, assim, pra ter realmente um representante de cada um da Liga original. Que é isso que o povo quer, eles vão dar o que O povo quer ver a Liga da Justiça, né? Exato. E aí, como tem Superboy, não tô falando que vai ser uma adaptação de Justiça Jovem, que é uma coisa que a gente quer ver, assim, talvez um tracinho daquela animação. Mas, já que tem a Liga da Justiça consolidada, e é o que tudo indica, é a Liga da Justiça da América, que é a que tem mais heróis ainda, a gente deve ter o Caçador de Marte. Se tem ele, a gente tem a Miss Marte, que é a sobrinha dele, que... Nossa senhora! Véi, ela é Perdi. muito foda, porque é uma personagem que lida com questão de preconceito, de autoestima, de sua identidade no mundo. Ela é parecida com o que a Kamala Khan foi pra Marvel, mas ela tá inserida dentro da equipe desde a origem dela e ela funciona muito bem. Principalmente porque ela faz um casal com o Superboy, que é o melhor casal da DC. Desculpa aí quem gosta de Arqueiro Verde, afins, não. Esse casal é muito foda, é impressionante. Espero muito que ela chegue, porque aliens são o futuro da DC. Fato 8. Menções a Doom Patrol. Gente, isso é uma coisa que todo mundo que viu Doom Patrol, viu Titãs, quer ver. O que vai acontecer com esse universo? Vão ter mais menções? Não vai? Eles vão explicar? Tá todo mundo no mesmo lugar, na mesma época? Porque teve lá o Cyborg dentro da patrulha, teve a Patrulha do Destino lá no comecinho de Titãs. Mas e aí? O que a gente vai ter, né? Então, vai ter crossover, e aquela relação que a gente quer ver de Mutano com Cyborg, vai ter ou não vai? E aí, aquela amizade forte? A gente quer respostas de si. Pois isso não foi exatamente um fato, isso foi uma Foi questionamento. um questionamento. São 10 melhores coisas, coisa. Os melhores trens que a gente podia ver. 2 melhor trem. Bom, esse aqui é um fato que na verdade é uma coisa que o povo espera desde que falaram de Titans, que é o pé de cabra. Ele vai aparecer ou não vai? Pra quem não conhece nada da história do Batman e não tá sabendo o que é esse pé de cabra, bom, Jason Todd é um personagem que surgiu com muito hate na DC. Porque todo mundo amava o Dick Grayson e quando o Dick virou Asa Noturna, que daqui a pouco eu vou falar disso, o Jason assumiu como Robin, só que ele era arrogante, ele era prepotente, ele não respeitava o Bruce, ele não queria aprender nada, ele achava que ele era um herói completo e ele tinha uma postura bem de menino mimado, apesar de não ser um menino mimado, porque ele cresceu na violência das ruas ali. Mas aí os fãs começaram a odiar tanto que na época que teve a morte do Superman nos quadrinhos, as pessoas falaram, vamos fazer a morte do Batman também. Mas ninguém queria matar o Batman porque não tinham coragem. Aí, vamos matar o personagem que ninguém gosta, que é o Jason Todd. E na época, lá nos anos 70, teve uma votação que os leitores telefonavam e falavam, quero Jason Todd morto, ou não quero ele morto. Era tipo aquela novela da Globo, Você Decide. Exatamente. E decidiram com uma vantagem bem expressiva pela morte do Jason Todd. E aí, finalmente, no arco Morte em Família, a gente tem, finalmente, a morte do Jason Todd, que ele é emboscado pelo Coringa, que acaba sequestrando a mãe dele, manipulando a mãe biológica do Jason pra ele ficar sozinho com o Coringa no galpão, e o Coringa espanca ele com o pé de cabra e depois coloca fogo no lugar. Aí tem aquela cena clássica do Batman chegando, vendo que o menino tá morto, segurando ele no colo. E depois de uma reviravolta temporal, porque quadrinhos, né? O Jason acaba voltando à vida, mas ainda assim espancado por um pé de cabra. E aí ele acaba indo pro Poço de Lázaro, porque o Ra's al Ghul resgata ele e fala, nossa, só posso ter um inimigo perfeito pro Batman. É um moleque que cresceu com ele ali, é o filho adotivo dele, eu posso usar a arma emocional e a arma intelectual, porque ele conhece a Batcaverna e tal. Resgata o Jason, cura ele no Poço de Lázaro e manda ele de volta pra destruir Bruce Wayne e Batman. E depois de voltar, ele já não usa a roupa do Robin, ele usa a roupa do Capuz Vermelho. Capuz Vermelho é um vilão clássico da DC, que era classe D até então, só que quando o Jason Todd assume o manto, aí ele sobe direto pro escalão A, porque era um Robin que tava virando um vilão. Hoje em dia ele é mais um anti-herói, mas é um arco muito interessante de ver, principalmente porque o Dick tem uma rivalidade muito grande com o Capuz Vermelho do Jason Todd. E desde que o Jason apareceu na série, todo mundo tá esperando isso. Já vem todo mundo pronto pra odiar o moleque, mas o ator é bom, você saiu bem no personagem, adaptaram certinho ali a história dele e acabou que o povo gostou do personagem. Ou seja, a morte dele pode ser mais sentida ainda a partir de agora. E ele apareceu, assim, muito anti-herói já. Parece que tá perfeito pra acontecer tudo que você falou. Então, se ele morrer, ele volta como vilão. Você não desconfia disso, porque ele pode voltar como vilão do Dick, não do Batman. Sim. Assim, adaptar nesse sentido aí. E vamos passar para o 10º fato, mas antes já curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha ele no WhatsApp, manda pro seu amigo Deceneco. E o 10º fato é o contrato de Judas, o Dick se tornando Asa Noturna, que é o que a gente tá esperando desde a primeira temporada, né?
Exatamente. Desde daquela cena onde o Dick vai lá e queima o uniforme de Robin, que ele fala, não, agora eu não sou mais sidekick de ninguém, eu vou ser uma pessoa normal, vou ser um policial, não quero mais isso. E dá tudo errado. A gente sabe que não vai acontecer isso, porque os Titãs precisam de alguém com mais experiência e que já tenha transitado pelos dois lados ali, pelo lado da extrema violência e pelo lado do heroísmo mesmo. E o Dick faz bem esse papel. Mas o foco é o quê? A gente tem uma outra personagem confirmada que vai estar na equipe dos Titãs, além do Connor, que é o Superboy, que é a Rose Wilson. Rose Wilson é a filha do Slade, basicamente. Ela é, então, a filha do principal vilão da equipe, ou seja, ela nunca vai ser uma pessoa de confiança pros membros. Apesar de ter uma boa postura, uma boa índole, vira e mexe nos quadrinhos ela tá trocando de lado. O pai dela, tipo, é o vínculo emocional que ela tem com o lado vilanesco da DC, acaba puxando ela pra trair os amigos, ou então ela trai o pai pra voltar pra equipe dos Titãs, então ela tá bem dúbia sempre. E pra quem lembra da animação dos Jovens Titãs, o Slade é o principal nêmesis do Dick, porque a primeira vez que eles se enfrentaram, o Slade era só aquele mercenário, tipo, só aquele mercenário, não, ele era super assassino e tal. Ele conseguiu derrotar o Batman algumas vezes e ele traumatizou o Dick, porque ele era assustador, era um cara que batia de frente fisicamente com o Batman, uma coisa que até então não tinha acontecido. E isso marca bastante o Dick, porque ele se via como o sucessor do Batman e ele tinha um cara que ele tinha medo ali, não podia ter medo, porque o Batman inspira medo, ele não tem medo de outros vilões. E a presença do Slade chegando, até a cena que ele aparece no trailer é muito foda. Todo mundo lá, tipo, dando aquelas linhas de diálogo em off, que só mostram uma cena lá e eles, peraí, não é possível, é ele, é o Exterminador. Ou seja, o povo tem medo dele, porque ele é um assassino, ele é um psicopata, e ele é bem treinado, além de ter os rolês todos com a Liga dos Assassinos, que ele tem esses dons a mais aí. Então ele é realmente uma ameaça tanto física quanto psicológica pra equipe inteira. Porque se o líder deles, que tá voltando de uma queda que ele teve recentemente, já vai cair num outro poço agora, é bem perigoso. E quando a gente fala de Contrato de Judas, é talvez a melhor HQ que já foi escrita sobre os Jovens Titãs. Nessa história, um resumo bem corrido aqui mesmo, acontece que tem a Terra, que é um novo membro da equipe, ela era acho que uma princesa lá do leste europeu, que ela acaba sendo raptada e ela é vítima de um experimento lá na Cadmus, que usa o gene meta-humano para transformar essas pessoas que eles sequestram em armas biológicas. E ela acaba se tornando a Terra, que ela manipula a geologia do planeta, ela mexe com magma, essas coisas assim. E ela foi adaptada nos Jovens Titãs, é aquela personagem que tem o poder de controlar a Terra realmente. Ela conquista o Mutano ali, basicamente. O Mutano tem esse crush nela aí. Só que ela estava trabalhando com o Slade, ela era uma agente infiltrada para destruir os filhos da Liga da Justiça, porque se eles matam a Liga do Futuro, sobra só essa Liga de velhos que vão ficar obsoletos com o tempo e não vai ter ninguém para proteger a Terra no futuro. Era essa mais ou menos a lógica deles aí. Além de que os Titãs eram bastante poderosos e podiam render experimentos para Cadmus, então tinha esse rolê todo aí do Slade ser o principal contratado pela Cadmus para derrubar e para conseguir alvos também, tipo alvos não, cobaias para Cadmus. E aí a Terra se infiltra nos Titãs, trai a confiança deles, por isso que chama Contrato de Judas. Ela fez aquilo para se livrar dos experimentos, se tornar um agente superior no escalão dela, mas a custo de quê? De trair todos os amigos dela. E eu acho que eles vão adaptar isso não com a Terra, mas com a própria Rose Wilson, que é a filha do Slade, que fica mais pessoal ainda. E eu acho que condiz bem mais com a pegada que eles dão pra série dos Titans. Eu acho que tem potencial aí. Faz sentido. Deixa aqui nos comentários se você concorda ou discorda com esses 10 fatos de trens, de coisas mais empolgantes que a gente acha que vai acontecer nessa segunda temporada. Pera aí, fica de olho porque além dos vídeos que já tem da primeira temporada de Titans, vai ter vídeos sobre o Superboy, sobre o Slade Wilson, sobre o Aqualad e sobre algum eventual herói que vai aparecer que a gente não conhece ainda. E o mais importante dessa segunda temporada, a gente vai soltar a review semanal de todos os episódios dessa segunda temporada. Então, vocês vão ter muito material da DC por aqui. Eu tô feliz, admito. A carinha, o olho do Léo até brilha. Já passou a AB, aí a DC vem com Titãs. Ele tá assim... Eu tô sendo mimado. Tá. Então é isso. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.